Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Espero que sua família esteja bem, que você esteja bem, que os seus negócios estejam bem, que a boa mão do Senhor esteja sobre as suas vidas. E hoje é mais um dia que o Senhor nos dá, mais uma bênção. Por mais difícil que tenha sido o seu dia, o meu foi muito cansativo, muito corrido, muito trabalhoso, mas eu glorifico a Deus, eu agradeço a Ele pela vida, pelo dia que Ele me concedeu. O salmista, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, a sabedoria vem em reconhecer que todo bem, toda boa dádiva, todo favor vem do Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. E hoje é o 7º dia da nossa jornada, 7º passo. Espero que alguma coisa boa esteja acontecendo na sua vida a partir das ministrações, e eu espero que Deus ele esteja transformando a sua vida, mudando a base, né, de transformação que é a nossa mente. Então, eu tenho aprendido muito e esse é o meu objetivo, aprender sempre mais, conhecer e prosseguir em conhecer. Esse é o meu objetivo e espero que seja o seu também. 7º dia. Lembra o que é você? O tema de hoje é descanso. Exatamente isso. No relato bíblico, Deus deixou para nós esse registro, dizendo que ele trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. E eu faço uma pergunta. Deus precisa de descanso? Sim ou não? E por que ele descansou então, se ele é Deus Todo-Poderoso e ele não precisa descansar? Veja que esse registro foi deixado para nós, essa comunicação é para nós, a revelação de Deus é para nós, seres humanos. E se ele deixou essa informação, devemos entender que essa informação é muito mais do que uma simples informação, é um ensinamento. Deus está mostrando para o ser humano que ele precisa descansar, precisa de descanso. Então, hoje, né, o nosso tempo é um tempo muito corrido, muito acelerado. Os dias são abreviados e 24 horas parece que é pouco para tanta coisa que nós temos que fazer. E eu já falei isso em um outro vídeo. Muitas das vezes nós vamos deitar e nós não descansamos. Acordamos cansado, preocupado. Por quê? Porque existem dois tipos de descanso. Existe o descanso do corpo, o físico. Esse é simples, né? Muitas das vezes o que a gente precisa dar uma parada mesmo. E o descanso da alma. Esse é mais complexo, porque esse só Deus pode nos dar. E olhando, né, nosso tempo acelerado, como eu falei, nós temos uma brecha, né, nesse tempo, que foi esse tempo da Covid, que Deus, né, eu entendo que Deus, ele freou o ritmo do mundo, desacelerou para que o mundo, né, não somente as pessoas, mas o próprio universo, a criação de Deus, ela tivesse esse repouso, porque o ser humano simplesmente estava destruindo todas as coisas. E a falta de descanso gera exatamente isso, destruição. Se você parar para analisar a sua vida, se você está vivendo um ritmo acelerado, para fazer uma análise, porque certamente você está colocando coisas importantes em risco, comprometendo coisas importantes. Muitas pessoas já terminaram casamentos, relacionamentos, por conta de não ter esse tempo de descanso. Eu citei um versículo bíblico aqui, eu separei um versículo bíblico, está em Gênesis 2, versículo 3, logo no início da revelação bíblica, e está escrito assim:
Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Ou seja, isso fica como exemplo para nós, como disse, e devemos entender também que nós precisamos de descanso. Nada nesse mundo, nesse universo, ele sobrevive, né? Ou suporta o ritmo contínuo, constante, sem descanso. Então, o descanso é importante. Citei também, grifei aqui também no livro algumas frases que JB coloca aqui. Olha uma delas. Talvez aqui, né, nesse grupo, tenha pessoas que cuidem de outras pessoas. Tem pastores, líderes, diáconos, presbíteros, ou até mesmo alguém que não seja cristão, que vez ou outra está cuidando de alguém. E até uma verdade que tem pessoas que não são cristãs que têm esse trabalho de cuidar dos outros. E olha o que ele diz aqui: cuide de você mesmo para poder cuidar dos outros. Então, precisamos estar bem para cuidar de pessoas. Alguém que não está bem, alguém que está cansado, é alguém que não tem paciência nem para ouvir outra pessoa. Já viu quando um momento que você esteve muito cansado e alguém queria conversar contigo? Você tinha paciência para conversar? Certamente que não, porque nós, quando estamos cansados, nós estamos, na verdade, sobrecarregados. Não temos espaço para mais algumas coisas. Então, se você cuida de alguém, cuide de você mesmo. Cuide da sua vida, da sua saúde, para que você possa estar forte para cuidar. Um soldado na guerra falava sobre isso com alguém hoje. Um soldado na guerra, ele só pode estar no campo de batalha se ele estiver bem. Se ele não estiver bem, ele corre um sério risco de morrer e de causar a morte de outros soldados no campo. Olha o que está escrito aqui no livro. Uma das grandes estratégias da guerra é o descanso. O caminho para aumentar a sua eficácia é descansar. Então, nós vemos que a eficácia, né, ela se mantém ou até se torna mais alta à medida que há uma pausa para um descanso daquele instrumento. Conta a história de um jovem e um senhor, já de idade, que foram competir para quem cortava mais árvores. Foi dado machado para um e para o outro. O jovem, cheio de força, pegou aquele machado e começou a bater nas árvores para cortar e bater e bater. E de vez em quando ele olhava para o velho e ele via aquele senhor sentado com o machado na mão. E ele pensava, eu vou vencer essa competição. E cortava e cortava e cortava sem parar porque ele tinha muita energia. E olhava de novo para o Senhor e o Senhor estava lá sentado com o machado na mão. Final da história, quando foram avaliar a produção de um e de outro, o senhor de idade venceu. E ele foi procurar aquele senhor e perguntou: como é que o senhor conseguiu me vencer? O senhor já está de idade e toda hora que eu olhava, o senhor estava sentado com o machado na mão. Ele: filho, aprenda uma coisa. Você precisa parar de vez em quando para afiar o seu machado. E a tua eficiência vai ser maior. Então, se você acha que consegue virar noites e noites sem dormir ou dormindo mal, se você acha que pode ultrapassar os seus limites, você está colocando em sério risco a sua saúde, a sua vida e o seu futuro, né? O seu futuro está comprometido. Um carro, ele tem o seu limite, e quando você acelera até o limite, o carro corre um sério risco de bater o motor. Imagina nós. Hoje vivemos um tempo em que muitas pessoas, muitos jovens estão morrendo, infartando, com crise de ansiedade, depressão, suicídio,
Isso é falta de descanso. As pessoas não têm descanso hoje. Outra coisa que eu grifei aqui o descanso é um tempo para afiar a sua espada para a batalha. Então você precisa, de vez em quando, parar, afiar a sua espada e continuar lutando. Quando estou descansado, estou mais inspirado, tenho uma mente positiva, sou mais aberto aos sonhos, para as coisas que quero realizar e conquistar. Você já reparou isso? Quando você está descansado, relaxado, quando você está sem preocupações, você é uma pessoa muito mais criativa, muito mais positiva, muito mais esperançosa. Enquanto que quando você está cansado, nem raciocinar direito você consegue. Erros, grandes erros são cometidos em momentos de cansaço. Um conselho que JB dá, não no livro, mas em algumas pregações que eu já ouvi dele, ele diz assim: não tome decisões importantes no momento em que você estiver cansado. Você certamente tomará mais decisões. Vamos em frente. Olhos cansados enxergam mal. Olhos cansados enxergam mal. Descanso não é perda de tempo, é investimento. O descanso é restaurador. Você concorda com isso? Eu concordo plenamente. Quando você está descansado, você está renovado. Você está pronto para muito mais. Cada dia tem 24 horas e toda semana tem um sábado. Negligenciar a prestação de descanso de Deus vai lhe causar muito estresse além do necessário. Olha só, sua máquina, que é o seu corpo, sem descanso, certamente está a ponto de dar um problema sério. Pessoas que ignoram o descanso vão descansar à força. Já viu isso acontecer? Pessoas que não dormem. Eu lembro certa vez, numa empresa que eu trabalhei, tinha muitos caminhoneiros. Esses caminhoneiros, você sabe como é que é o ritmo deles. E ele falou de um desses motoristas que tomava rebite para dirigir a noite toda e virava, pegava uma carga, pegava outra, de um lugar para o outro. Não queria descansar. Até que um dia ele teve um problema sério de saúde, ficou internado mais de 15 dias, teve que parar a força. Se você não respeitar o limite do seu corpo, o limite do seu ser, certamente isso será cobrado de você. O boleto sempre chega. Seu descanso alinha você para ouvir a voz de Deus. Olha só, alguém cansado tem dificuldade de ouvir Deus e de interpretar, discernir o que Deus está querendo dizer. Isaías, o profeta, disse que é no descanso e na confiança que está a sua força. Então, isso também é bíblico, está profetizado aqui. Isaías escreveu isso. Quando confiamos, descansamos. Já viu isso? A confiança traz descanso para nós. Quando confiamos no Senhor, Ele também vem e nos dá o descanso. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Salmo 116, 7. Isso é o salmista escrevendo. Outra coisa importante aqui, agora falando no âmbito religioso. Há muitos líderes com esgotamento nervoso. Já viu isso? Líderes são muito exigidos. Líderes são muito cobrados. Líderes são vistos por muitas pessoas como super-heróis, que não precisam descansar, que não têm casa, não tem nada. Eu lembro uma vez, isso fora do meio eclesiástico, dentro da minha área de trabalho, um cliente chegou para mim e falou: você pode vir me atender qualquer horário. Se você chegar aqui de madrugada, eu te atendo. E eu parei, pensei, não respondi nada para ele, mas eu pensei: será que ele pensa que eu não tenho família, que eu não tenho casa, que eu não preciso descansar? É interessante porque se você for atender
toda a demanda que surge para você, você corre um sério risco, você está fadado a um fim trágico. Alguma coisa muito ruim vai acontecer com você se você quiser atender todas as demandas. Outra aqui, nessa jornada de mudança de hábitos, aprenda a respeitar o seu sábado ou o seu descanso. Aprenda isso, tá? E aqui, ó, encontre seu ritmo. Durma bem, coma comida de verdade e não sintética. Divirta-se, guarde o seu dia de refrigério, meditação e relaxamento. Agora, uma coisa muito importante, ó. Olha só o que ele diz aqui. Comunique às pessoas, ensine-as a respeitar seu descanso. As pessoas precisam aprender a respeitar seu descanso. Cada concessão que você faz é um abuso do seu tempo de descanso. Eu ontem cheguei em casa, eu estou num ritmo final de ano muito intenso, e ontem eu simplesmente olhei as mensagens no meu WhatsApp e falei, não vou responder ninguém. Não vou responder ninguém. E hoje, pela manhã, fui respondendo aquelas mensagens e pedi desculpa. Me desculpa não responder, mas eu decidi não dar retorno a nenhuma das mensagens que me foram enviadas, porque eu precisava descansar. Você precisa, às vezes, dizer isso para as pessoas, para que elas respeitem o seu descanso. Aquele dia que você tira deve ser um dia sagrado. Você deve utilizar esse dia para fazer, se tiver que fazer atividades, mas atividades que te desestressam, que tragam descanso para você. Como disse aqui anteriormente, divirta-se, guarde esse dia. Tire esse dia, se você gosta de uma leitura, para ler. Pegue um livro novo, leia. Isso vai fazer muito bem a você. Eu gosto muito de... talvez você tenha a sua técnica. Comenta aí. Se eu lembrei agora, comenta aí o que você utiliza, qual a sua técnica para descansar. Eu gosto muito de cachoeira. Eu não posso estar sempre em cachoeira, mas eu sentar à beira de uma cachoeira ouvindo o barulho daquelas águas, aquele vapor de água subindo, aquele cheiro de natureza, isso para mim é muito relaxante. E se eu mergulhar naquela água, então, aquela água gelada da cachoeira, eu saio revigorado. Certamente você tem alguma coisa que você faça que te relaxe. Para mim é isso. Se eu pudesse morar na beira de uma cachoeira, eu moraria tranquilamente. Vamos lá. Dê um passo para trás. Analise seus pensamentos. Isole pensamentos tóxicos como se isola um vírus. Olha só, tem pensamentos que sugam as suas energias. Se você puder evitá-los, evite-os. Tá? A grande questão da vida pode ser resumida na corrida da tocha dos antigos Jogos Olímpicos gregos. A competição não tinha o objetivo cruzar a linha de chegada primeiro, mas chegar com a tocha acesa. Isso é muito interessante, né? Então, você não tem que ser o primeiro a chegar, mas você precisa chegar. E para chegar, às vezes você vai precisar fazer pausas, descansar. Como eu disse, Deus nos fez e, na sua grande sabedoria, Ele determinou que descansássemos para que continuássemos caminhando nessa jornada. Então, pense nisso. Se você não tem respeitado seus limites, ouça essa palavra como sendo uma palavra de Deus, chamando você a esse despertamento. Eu desejo a você um bom descanso e até amanhã. Amanhã nos vemos novamente. Fica na paz.